Olá, tudo de bom a todos. Hoje a Sala Luz no Caminho está transmitindo diretamente da FETINS, Federação do Estado do Tocantins, Federação Espírita. Quem falar, ou quem fará a palestra dessa noite, é o nosso irmão da casa, Dr. Ademar Falo. O mesmo falará sobre o capítulo 14, relativamente à piedade filial, honrai pai e mãe. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Parentesco filial. Há alguma família ou alguma junção no plano espiritual relativamente aos espíritos? Há alguma afinidade? Esses ou essas e outros questionamentos vocês verão nos estudos com o Dr. Ademar. Muita luz, muita paz. E vamos fazer uma pequena prece. Ó Senhor, meu Deus, Divino Mestre Jesus, que intua, que inspire o nosso irmão Ademar nos estudos a seguir. Muita luz e muita paz, que assim seja. Boa noite a todos. Hoje a lição do Evangelho é o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nós temos os itens 1 e 2, que são citações evangélicas. Nós temos os itens 3 e 4, que é piedade filial. Nós temos os itens 5 e 7, ou 5 a 7, é quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Item 8, parentesco corporal, parentesco espiritual. E a instrução, as instruções dos espíritos, que é uma mensagem que um espírito dá relacionado a essa lição do Evangelho, que chama-se Ingratidão dos Filhos e Laços de Família. Kardec, quando foi fazer, ou foi trazer para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Nada mais é do que o Evangelho de Jesus, que nos foi trazido pelos 4 evangelistas, descrito, ou vamos dizer, discorrido, ou na visão, ou visto pela visão espírita. Então Kardec, numa ordem lógica e não cronológica, pegou algumas máximas que ficam soltas e fez esse Evangelho segundo o Espiritismo, que essas máximas vistas de acordo com o pensamento da doutrina espírita, ou seja, que os espíritos nos trouxeram. E esses 7 primeiros itens, ou 8 primeiros itens, são Kardec discorrendo sobre itens do Evangelho segundo o Evangelho de Jesus, e o item 9 é a ingratidão e laços de família. Mas a família, pais e filhos, onde começa a história dessa família? O que é a família? Hoje nós sabemos que a família não é só a nossa família consanguínea. Existem hoje vários tipos de famílias que são guardadas, que são protegidas pelo nosso direito. A família monoparental, que é de um pai ou de uma mãe, um dos dois só. A família homoafetiva, que hoje nós temos visto a aprovação ou a regularização de uniões homoafetivas, a adoção por casais homoafetivos. Tem a família que chama-se união estável, que não é do casamento, mas é um homem e uma mulher que se juntam, e essa união chama-se união estável, que também está sendo aplicada ao casal homoafetivo. Então são vários tipos de família que com o tempo foi evoluindo. Mas o que a doutrina nos pode explicar a respeito disso? A importância dos estudos ou do estudo da doutrina espírita. Explicam-nos espíritos que quando nós, espíritos, passamos para a fase hominal, nós vivíamos como animais no meio da selva. Nós vivíamos deitados no meio do tempo, sob todas as intempéries temporais e vivenciais. Os animais nos aterrorizavam, por quê? Porque nos caçavam. Com o tempo, a inteligência foi se desenvolvendo, mas nessa época não existia a família. Os seres, ou nós, espíritos ainda atrasados, que habitávamos nessa época,
nós pensávamos somente em sobreviver, em viver, em comer e procriar. Não sentia ainda um verdadeiro sentido da família. Com a evolução do pensamento, a evolução do espírito, esses espíritos começaram a procurar as cavernas para se proteger, porque sabiam que eram mais protegidos do que ficar ao tempo. Começaram os pequenos grupos, mas esses pequenos grupos não começaram com base no amor, porque o amor até hoje nós ainda não conhecemos, mas nós vamos chegar lá. Não era no amor, era na necessidade de preservação daquelas individualidades que se aglomeravam em grupos para se protegerem contra esses animais. E pouco a pouco, a evolução do pensamento humano, ou a evolução do espírito, foi trazendo novas ideias. De caça, o homem passou a caçador. A época das pedras lascadas, que começaram as armas. Os animais os caçavam, aí passou o homem a caçar os animais em grupo. Mas ainda não era uma família, eram esses aglomerados de homídeos, de pessoas que viviam ainda como animais, mas ainda sentiam aquela não atração, mas uma atração animal, ou seja, não o amor ou a afeição, mas uma atração animal, ainda por aquela fêmea e pelo macho e pelas suas crias, nossos filhos hoje. E nessa evolução foi-se apurando o espírito, evoluindo e crescendo. Passou então a ter os clãs. Só que aí nós espíritos começamos a desenvolver esse sentimento de amor por aquela cria, por aquela fêmea. Mas junto com esse sentimento de amor, nós começamos também a alimentar os gigantes da alma, o ciúme, a inveja, a raiva. Porque nós já estávamos com a consciência do que nós éramos. Não éramos mais na natureza. Porque naquele começo primitivo nós nos misturávamos à natureza e não tínhamos ciência de que a natureza e nós éramos coisas diversas. Começamos a ter consciência de que nós não éramos parte da natureza. Nós não éramos pedaço da natureza. Nós éramos seres à parte. Começou a florescer o amor. E essa união começou a se solidificar. Mas nas bases primitivas. Os clãs, depois as famílias. Mas as famílias não tinham o formato que tem as famílias de hoje. Eram várias pessoas consideradas famílias. A família romana, por exemplo, a gente vê no direito romano, tinha o pater família, os agregados e os seus familiares propriamente dito. Então abrangia todo aquele grupo de pessoas. Antes não era uma família paternalista, e sim maternalista, era matriarcal. Essa família paternalista e do Deus homem, Deus macho, foi trazida pelos hebreus. Pai. Antes não, era a deusa Lua, que era referenciada. E pouco a pouco essa ideia de família foi se apurando. Mas não em razão da história, e sim da evolução do espírito que fez a história. Foi se evoluindo. E essa família foi como que sentindo a presença desse sentimento que é o amor. Mas ainda o amor possessivo. Aquele amor que só mandava. A gente vê na história da humanidade, daquelas famílias da antiguidade, que os pais não podiam ser de forma nenhuma desobedecidos, e isso até 1700 e 1800 também, 1900. Porque era aquela ideia daquele opressor, pai, e daquela submissa, mãe. E os filhos, que era aquela prole que tinha que ser obediente e que dissesse amém a tudo. E essa família foi evoluindo, foi crescendo. Na época de Jesus, para termos a ideia da grandeza desse homem, Jesus, numa das passagens que Kardec discorre nessa parte do Evangelho, nós temos o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35,
Mateus, capítulos 12, versículos 46 a 50. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer uma refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Eles e mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, ou a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Trazendo há 2000 anos já a ideia da família universal, da família por afinidade. Nos explica o Evangelho segundo o Espiritismo, traduzindo essa lição, que Jesus não quis demonstrar menosprezo pela sua mãe, de forma nenhuma, porque posteriormente ele demonstrou o grande amor que ele tinha por essa mãe, e nem pelos seus irmãos. Mas eles não o compreendiam, não entendiam a sua missão. A gente fala, mas como um grande homem como foi Jesus naquela época? Senhoras e senhores, até hoje nós não conseguimos entender a Jesus. Dizem os espíritos que ele, se ele viesse e reencarnasse agora, era capaz de não ser crucificado, mas ser preso, porque não acreditaríamos naquele homem chamado Jesus. Que diria aquelas pessoas daquela época? E ele trouxe a ideia então da família universal, daquela família de espírito, da família por afinidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, nós temos o item sobre a piedade filial. O que quer dizer a piedade filial? Será que ser piedoso com os nossos pais é somente nós darmos aquele necessário para ele? Arrumarmos para ele um quartinho no fundo e o colocarmos lá? Não, é muito mais. É muito mais que isso. É termos o verdadeiro amor por aquelas pessoas que nos trouxeram à luz. E a doutrina nos explica que eles não nos criaram, eles nos trouxeram aqui através da reencarnação, emprestando-nos um corpo físico, material, porque o nosso verdadeiro Pai é Deus. Nós somos membros da família universal, nós somos membros da família humana, todos irmãos em Deus. Os nossos pais nos emprestaram o nosso corpo físico. Mas no decorrer dessa história, a piedade filial, por que a piedade filial? Porque Jesus, nessa lição também, disse de amai vossos pais, amai vosso pai e vossa mãe. Porque nas antigas escrituras, era permitido ao filho renegar ao pai, pegar a sua herança, ou renegá-lo e mandá-lo embora. E Jesus veio trazer essa lição. Não, você tem que amar o seu pai e a sua mãe. Jesus nada falou que não nos trouxesse alguma razão ou algum motivo de ser para que ele nos trouxesse aquela ideia. Por exemplo, naquela passagem da moedinha, chegam os fariseus e os saduceus para tentá-lo, porque sabiam que se jogassem Jesus contra César, ele seria morto. E disseram: mestre, é justo pagar tributo a César? Jesus disse: dê-me uma moeda. Deram uma moeda a ele. Ele levantou e falou: de quem é essa figura que está na moeda? Responderam: é de César. E ele disse: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Muitas vezes nós ouvimos essa frase: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, fora do contexto. E não sabemos por que Jesus falou isso, mas ele falou por isso, porque as coisas de Deus eram de Deus, porque ele acabara naquele momento de quebrar todas aquelas bancas que estavam no templo, porque ele dizia que era a casa do pai dele. E quando tentaram para que ele se jogasse contra os romanos, porque contra os hebreus, quando ele quebrou essas bancas, já tinha se posicionado contra, mas os hebreus não tinham poder de morte, nesse caso, queriam jogar contra o romano.
É a história, senhoras e senhores, é o estudo da doutrina que nos mostra isso. E essa piedade filial é porque o pai podia ser renegado pelo filho. E olha a atualidade desses ensinos hoje que temos aqui nas nossas mãos, trazidos em 1864 através do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos de nós não abandonamos os nossos pais? Quantos de nós ainda esquecemos desses pais? Eles me trataram muito mal. Problema deles. Dizem-nos os espíritos: se eu trato mal, o problema é meu. Mas se eles tratam mal, o problema é deles. Importante que eu os trate bem. E discorre sobre essa piedade filial. E depois vem o item 8 sobre o parentesco corporal e espiritual. Por que o corporal e o espiritual? Explicam-nos os espíritos que, em razão dessa evolução que nós falamos agora há pouco do espírito, no decorrer dos séculos e séculos e séculos, a partir do momento que nós tivemos o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha, de seguir o caminho que bem entendermos, nós, infelizmente, em razão da nossa inferioridade, começamos a assumir compromissos. Fomos assumindo compromissos. E esses compromissos, de acordo com a lei da ação e da reação, eles têm que ser reparados. Eles têm que ser como que colocadas as coisas nos seus devidos lugares, porque lesamos. Então temos que fazer com que essa lesão seja reparada. Em razão dessa nossa inferioridade, nós fomos cometendo erros no decorrer dos séculos e séculos, ferindo as pessoas, a natureza. E em razão dessa lei da ação e reação, ou da causa e efeito, nós voltamos com aquelas pessoas que nós temos que reparar todo o mal que lhes fizemos, que é uma coisa natural. A lei da causa e efeito, ou a lei da ação e reação, é a maior de todas as leis? Não. A maior de todas as leis é a lei do amor. Essa é a primeira lei de tudo, ou de todos. Jesus dizia: amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Mas nós, infelizmente, ainda não sabemos exercitar essa lei do amor. Então, em consequência desses erros, nós caímos na segunda lei, que é a lei da causa e do efeito, recebendo o efeito de causas que por nós foi plantadas, e consequentemente tendo que reparar os efeitos de causas que causamos ao nosso próximo. Em razão disso, em razão dessa evolução, foi-se tendo que se reparar estes erros. Muitas vezes nós nos sentimos deslocados dentro de uma família. E a gente fala: meu Deus, nem parece que eu sou filho desse pai, dessa mãe, ou não tenho nada a ver com essas pessoas. Mas se nós estamos naquele núcleo familiar, é porque nos é necessário naquele momento. Talvez nossos afins no amor tenham ficado já em outros lugares mais evoluídos, nos esperando. E nós aqui reparando os nossos erros com os nossos afins nos erros. Porque nós vamos para onde nós nos afinizamos, tanto para o bem quanto para o mal. E como a Terra é a Terra é um planeta de provas e expiações, a maioria dos habitantes aqui, esmagadora, tem compromissos. A falar: mas eu não devo nada. Ora, então sentamos e façamos um estudo da nossa própria consciência. Nós temos a nossa consciência tranquila? Não tem coisa que nos incomoda? Não tem tendências que nos machucam? Então nós não somos perfeitos. Então, a partir desse momento e desse estudo da doutrina espírita, nós vamos ver que todos nós, com raríssimas exceções, porque se é rara já é exceção, mas é uma redundância que é para frisar raríssimas exceções, estão aqui em missão. Todos nós, com raras exceções, temos compromissos. E esses compromissos, eles têm que ser reparados.
Mas o nosso núcleo familiar não é só um encontro de inimigos, porque senão vai virar um verdadeiro inferno, nada disso. São espíritos afins que estão junto para reparar os males que praticaram conjuntamente. É uma lei, é a lei da natureza, queiramos ou não. Hoje, graças a Deus, nós temos o conhecimento da doutrina espírita. E tendo o conhecimento da doutrina espírita, nós temos instrumentos para que possamos nos realinhar com a nossa própria consciência e, consequentemente, com esse nosso próximo. Porque disse Jesus: a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amando a esse próximo como nós nos amamos. Porque se nós queremos o nosso bem, obviamente nós queremos o bem do nosso próximo. Irmão X, muitas vezes nós nos esquecemos que estamos com espíritos que sofrem, que choram, que sentem como nós, e os ferimos. Passamos por cima de tudo para conseguir os nossos objetivos e os nossos ideais, ferindo sentimentos de amigos no trabalho, familiares na nossa casa, conhecidos, a própria sociedade, lesando a nossa própria sociedade. Nós buscamos o sucesso, a fartura, nos esquecendo de que tudo isso está dentro de nós. Dizem os espíritos que nós conseguimos já descobrir o micro e viajar para o macro, mas nós não conseguimos nos descobrir a nós próprios. Viajamos para fora, micro, para fora, macro, mas não viajamos ainda para dentro dos nossos próprios corações. Mas são as escolhas que nós fazemos. E as famílias com as quais hoje nós estamos, esses parentes, nós devemos exercitar o amor. Chico Xavier diz que a família é um porto seguro no mar revolto das nossas existências. Será que já valorizamos o lar que nós temos? Mas eu não tenho um lar. Eu moro com um avô, com um pai. É a mesma coisa. É a nossa família. Porque hoje não é só a família consanguínea. O mundo evoluiu. O mundo hoje é outro. Nós estamos em outros tempos. Então todo núcleo que alberga duas ou mais pessoas que convivem naquele mesmo lugar como familiares, é uma família. Então nós temos que exercitar com essas pessoas esse amor, porque esse núcleo, como disse o Chico, é um porto seguro no mar revolto das nossas existências. Será que o parente difícil é difícil porque ele é difícil? Ou será que o parente difícil somos nós que fazemos a nossa convivência difícil? É para se parar e se pensar. E a doutrina nos mostra essa nossa realidade, que tudo passa, mas depende de nós. Porque se conhece o verdadeiro espírita, dizem os espíritos, é pelo esforço que fazem dominar ou domar as suas más tendências. E não para ser perfeito, porque não existe ninguém perfeito na Terra. Mas se conhece pelo esforço. E nós nos esforçamos, por isso nós todos podemos dizer, sim, nós somos espíritas, mas eu erro tanto, mas eu sou espírita, porque eu me esforço para não errar mais. E esse porto seguro nós temos que valorizar, porque é ela que é a nossa terra firme, a família, esse local, esse lugar, que é aquela pequena ilha no meio desse mar, que talvez estejamos perdidos nas nossas vidas. Valorizando essas pessoas que estão ao nosso lado, valorizando as coisas que realmente têm valores, ou têm valor. Irmão X nos conta, eu só não lembro o livro, que são vários, eu já li tanta coisa que eu confundo. Ele fala que uma senhora estava chegando na sua casa, tinha 3 velhinhos sentados na porta. Estavam sentados à porta, essa senhora chegou e viu esses velhinhos barbudos, sofridos, e disse a eles: vamos entrar, eu lhes sirvo um alimento. Eles disseram: não, a senhora é casada? Sou casada. Vamos esperar o seu marido. Tá bom. Aí o marido chegou do trabalho à noite. E ela falou: olha, tem 3 velhinhos aí fora, nós podíamos alimentá-los. O marido falou: tá bom.
pede para eles entrar. E a hora que foi pedir, os três disseram, ou um dos três disse: olha, a senhora vai ter que escolher um de nós três. Mas como? Falou: não, só um de nós pode entrar. Esse meu colega é a fartura, esse aqui é o sucesso, e eu sou o amor. A senhora vai ter que escolher entre os três para que entre na sua casa, que os três juntos não vão poder entrar. Ela voltou lá para dentro e falou com seu marido: olha, tem o amor, a fartura e o sucesso, estão na nossa porta. Quem que a gente manda entrar? O marido falou: olha, a fartura para que a gente tenha fartura no nosso lar, para que sobre as coisas. Ela disse: mas eu acho que é o sucesso, porque a gente sendo sucesso nós vamos ser felizes. E tinha uma tia deles que estava fazendo uma visita, falou: gente, pede para entrar o amor, porque o amor, ele é a base de tudo. E ela falou: tá bom, tia, vamos pedir para entrar o amor. E chegou, falou com o velhinho: quem que é o amor? Ele falou: sou eu. Falou: pode entrar o senhor. E na hora que ele foi entrar, os outros dois entraram juntos. Ela falou: olha, mas eu só permiti que o amor entrasse. Mas ele disse, o amor: se você tivesse permitido que o sucesso entrasse, ou a fartura, nós ficaríamos para fora. Mas como você permitiu que o amor entrasse, o amor é consequência, traz isso tudo como consequência. Porque só o amor pode trazer a fartura e o sucesso. Não necessariamente, senhoras e senhores, a fartura material e o sucesso material, mas a fartura espiritual, de amor, de paz, de tranquilidade. O sucesso de vencermos nós próprios, as nossas más tendências, e crescermos para a luz. Porque a doutrina nos explica, através dos estudos, que nós somos espíritos imortais, rumo à luz. Nascemos simples e ignorantes. Passamos, senhoras e senhores, por todas aquelas fases que nós falamos agora há pouco, da evolução do pensamento. Pensamento primitivo, pensamento mágico, pensamento lógico, pensamento egocêntrico, pensamento cósmico e pensamento angélico. Nós vamos chegar lá, nesse pensamento angélico. Por quê? Porque é o nosso fanal. Espíritos imortais, filhos de Deus, herdeiros do universo. Mas nós temos que começar de casa, desse núcleo familiar, que é tão importante para a nossa sociedade. Para preparar essa explanação do Evangelho de hoje, eu dei uma olhadinha no programa Transição. Quem tiver interesse, é só clicar www.programatransição.tv.br. Aparece o site do programa Transição, todos os programas estão lá, anteriores, todos. Cliquei no programa anterior, oradores diversos, ou várias pessoas, sobre a família. Os senhores verem a importância da família, a importância desse núcleo familiar. E nos diz uma dessas pessoas, que não é a família que está se acabando, porque os espíritos respondem que se houver o fim da família, haverá a recrudescência do egoísmo. Não é a família, são algumas pessoas que não estão cumprindo com as suas obrigações. Porque se a família acabar, senhoras e senhores, como é que nós vamos educar-nos a nós próprios através dessa convivência? Como é que nós podemos educar os nossos filhos? Como é que nós podemos, às vezes, ser o exemplo para os nossos pais? Porque a doutrina nos explica que, embora sejamos filhos, talvez sejamos mais evoluídos que os nossos pais. Por quê? Mais velhos, mais experientes, vivemos mais, através dos séculos. E em razão de sermos um espírito mais experiente, nós viemos nesse núcleo familiar não como a ovelha negra, mas a ovelha branca. Porque aquela pessoa que destoa de uma família para o bem ou para o mal, ou é ovelha negra ou é ovelha branca. E esse núcleo é para que nós possamos nos realinhar, é para que nós possamos ser felizes, porque a felicidade nós só vamos conseguir através do nosso próximo, dessa convivência. Nós somos seres gregários, nós não temos como viver sozinho. Quem de nós teria como vir na federação hoje se não fossem as fábricas de camisa, ou as costureiras, ou as vendedoras de roupas? Ninguém viria.
Quem poderia vir sem sapato, pisando às vezes num prego da rua, ou sem cadeira de roda, se não fossem as fábricas? Então nós não podemos dizer que nós somos autossuficientes, de forma nenhuma, porque nós todos somos interdependentes, necessitamos um dos outros, e essa convivência é necessária para lapidar esse nosso espírito, para que possamos vencer esse ego e fazer com que o nosso self, como diz Joana de Angeles, com base no Jung, cresça. Porque nós fomos fazendo com que esse ego crescesse no decorrer da história da humanidade, que somos nós, espíritos, que fizemos essa história. Ou os senhores acham que quem estava lá apedrejando Jesus, dizendo, prefiro que solte Barrabás, crucifique Jesus, eram outras pessoas? Não, senhoras e senhores, eram nós próprios, muitos de nós. Perguntaram para o Chico Xavier, Chico, você é tão bonzinho que na época de Jesus você devia ser uma daquelas pessoas que acompanhava. Ele disse, não, meu irmão, eu era a pulga do leão. Olha a humildade dessa pessoa. E os senhores acham que eram outras pessoas que estavam lá acusando Jesus? Eram outras pessoas que na noite de São Bartolomeu matou mais de 3.000 huguenotes ou protestantes? Eram outras pessoas que há 150 anos aproximadamente escravizavam os negros? Faziam dele objeto? Quebravam suas bocas, abriam as suas entranhas para procurar suas almas? Eram outros, senhoras e senhores. Nós estamos colhendo a incúria dos nossos antepassados e dos nossos ascendentes? Não, senhoras e senhores, nós somos responsáveis pelo que nós fizemos e hoje estamos colhendo o fruto amargo dessa nossa plantação. E olha a doutrina espírita, educadora e consoladora, nos educando através dos estudos, que tudo passa, isso também passa. E como fazer? Nos consolando, que se erramos, nós podemos sim acertar, porque nós temos a oportunidade das reencarnações. Hoje nós temos a oportunidade de estar com as pessoas aos nossos lados, como a nossa família, como os nossos amigos, como os nossos irmãos, parentes, companheiros. A oportunidade de estarmos encarnados enquanto tanto hoje tentam ainda ter essa oportunidade, e nós as temos, ou nós a temos nas mãos. E essa doutrina consoladora nos diz que esse sofrimento hoje também é passageiro, que essa deficiência física é consequência dos erros que eu mesmo cometi, ninguém cometeu por mim, e hoje eu sou responsável para quitar, para recuperar, para resgatar essa promissória, porque eu assinei uma promissória, assumi uma dívida para com a minha própria consciência, porque Deus não me acusa e Deus também não absolve, é a minha consciência o maior de todos os tribunais, e acima de tudo o conhecimento de que eu sou um espírito imortal, que tudo que eu fiz ficou no passado, o que me importa agora é o futuro, porque o hoje é a consequência desse passado, e para que eu seja feliz no meu futuro, eu tenho que plantar felicidade nesse meu presente. Olha essa doutrina, senhoras e senhores, que nos consola, nos mostrando tudo na vida passa, tudo, só fica o espírito. Daí a importância das nossas famílias, da importância dos nossos amigos. Nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo e na época certa. Não estamos com essas pessoas, ou elas não estão conosco por acaso. Tudo é planejado, e a maioria das vezes por nós pedidos, senhores. Nós pedimos essa família, nós imploramos para que nascêssemos nesse núcleo familiar, junto com esses amigos, junto com essas pessoas, nessas condições, para que crescêssemos. Jamais, senhoras e senhores, devemos pedir com que as nossas cruzes sejam menores ou mais leves, mas sempre pedir a Deus
para que os nossos ombros sempre sejam mais fortes. E que essa doutrina comece a ser incorporada por nós a partir de hoje, nos consolando pelas nossas dores, nos esclarecendo e nos educando para o nosso futuro. Que Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida. Essa é a lição do Evangelho da Noite. Muito bem, meus irmãos, extraordinários estudos. Vamos agora passar para a segunda parte dos trabalhos, que são os passes magnéticos. Não são obrigatórios e os mesmos serão ministrados na ordem de chegada, respeitando naturalmente os idosos, as pessoas que estão com crianças e os deficientes. Vamos fazer uma pequena prece. Ó meu Senhor, meu bom Deus, ajuda-nos durante essa semana, durante esses dias de uma certa forma atribulados pelas vicissitudes normais da vida, que nos dê equilíbrio, que nos dê força e, sobretudo, nos impulsione à caridade, porque fora da mesma não há salvação, já disse Paulo de Tarso, nesse capítulo mesmo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Muita luz e paz. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.